Queridos e amados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez para mais um vídeo. O irmão Ademar, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me enviou um vídeo do professor Leandro Quadros respondendo a um espectador de seu programa a seguinte pergunta: professor, se o livre-arbítrio realmente existe, por que Deus agiu no caso de Jonas? Deus não respeitou o seu livre-arbítrio, né? Em suma, eu estou, evidentemente, com outras palavras, repercutindo aqui a pergunta que o espectador do professor Leandro Quadros fez a ele no programa, certo? Então, com base em Jonas, na experiência de Jonas, que nós conhecemos muito bem, né, e para isso vale a gente relembrar alguns pontos aqui, eu não quero me deter aqui de forma profunda ao texto, fazer uma exegese de todo o texto, porque senão o tempo não nos permitirá fazer isso. Mas entendamos uma coisa, olha só, vamos ler aqui alguns trechos do livro de Jonas, para que vocês possam entender algo que me preocupou profundamente com relação à resposta que o professor Leandro Quadros deu a esse espectador que o questionou sobre a questão do livre-arbítrio com base na experiência de Jonas. Vamos lá. Aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Então veja, tudo começa quando a palavra de Deus vem. Tudo começa com isso. A palavra de Deus vem. Ela procede do próprio Deus. A palavra de Deus chega. Não foi Jonas que foi ao encontro da palavra de Deus. A palavra de Deus veio, né? Deus vem a Jonas e diz, e afirma, e ordena algo. Verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs. Olha, interessante, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, viram o que aconteceu? Tudo começa com a palavra do Senhor que vem, certo? E quando a palavra do Senhor vem, a palavra do Senhor ordena Jonas ir a Nínive. Vai, Nínive, clama contra ela, né? Repita para ela as palavras que eu vou te dizer agora. Tem muita gente lá, eu quero salvar aquele povo, porque se aquele povo não se arrepender, eu os destruirei. Vai, Nínive. Aí Jonas se dispõe, mas não para ir a Nínive, né? Mas para ir para Tarsis, fugir da presença de Deus e indo para Tarsis, uma direção contrária daquela que Deus havia determinado que ele fosse. E aí? Na hipótese da existência do livre-arbítrio, Deus então manda aí uma tempestade, nós conhecemos a história, as pessoas querem saber a razão daquela tempestade que estava a ponto de fazer com que o navio afundasse, matasse a todos, né? Tiram sortes, né? Chegam à conclusão de que é Jonas o responsável por aquilo, vão questionar a Jonas de onde ele veio, a qual Deus ele serve, né? E, enfim, e o próprio Jonas sugere que os tripulantes e as pessoas do navio joguem para fora para que eles possam seguir a viagem de forma segura. Né? Nós conhecemos a história. E Deus então providencia um peixe para não deixar Jonas morrer afogado, e esse peixe vai deixar Jonas justamente na praia próximo de Nínive. Certo? Então nós temos aí o quê? Se o livre-arbítrio existe, Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Aí o professor Leandro Quadros, diante desse quadro, diante dessa história, porque isso é um fato histórico, né? O próprio Cristo citou a questão de Jonas, né? Como fato histórico. Diante deste quadro, como entender a questão do livre-arbítrio? O professor vai dizer o seguinte, olha, o livre-arbítrio é parcial. Eu fiquei intrigado com isso, porque eu nunca ouvi ninguém afirmar em toda a minha vida, nenhum teólogo arminiano, eu nunca ouvi nenhum teólogo arminiano afirmar o livre-arbítrio é parcial, muito menos dentro da igreja adventista. Eu fui procurar meu irmão Elias, saber dele, Elias, você já ouviu essa questão dentro da igreja adventista?
da boca de algum teólogo, de algum pastor, enfim, de que o livre-arbítrio é parcial. Ele disse, nunca ouvi isso, isso é novo para mim. Eu falei, é novo para mim também, por isso que eu estou te procurando, certo? Então vejam, gente, livre-arbítrio parcial. E aí o professor vai mais longe e diz o seguinte, olha, no caso de Jonas, Deus deu uma forçada. O que significa isso? O que significa livre-arbítrio parcial e o que significa Deus dar uma forçada? Vamos entender isso? Primeiro eu fiquei procurando entender o seguinte, livre-arbítrio parcial, né? Porque ele citou o caso seguinte, olha, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Mas, gente, isso não significa que o suposto livre-arbítrio seja parcial. Seja parcial, porque já pensaram, se o livre-arbítrio for parcial, e todo ser humano possui o livre-arbítrio parcial, mas quando ele atravessa o limite da sua liberdade e entra na liberdade alheia, o que acontece? Ele já está violentando a liberdade de alguém, não é verdade? Mas isso acontece todo santo dia na Terra. Desde a entrada do pecado no mundo, isso acontece. Seres humanos usurpando a liberdade do outro, violentando a liberdade do outro, ultrapassando a linha, ultrapassando os seus limites. Então, o professor lança esse exemplo aí de que, olha, a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Por isso o livre-arbítrio é parcial. Meu Deus do céu! Como o livre-arbítrio é parcial? Como o livre-arbítrio é parcial? Então, quer dizer que, no caso das pessoas decentes, das pessoas que obedecem a Deus, o livre-arbítrio é parcial, né? E no caso do ímpio, o livre-arbítrio é total. Certo? Então, como é que fica essa questão de Deus não respeitar o livre-arbítrio, por exemplo, no caso de Jonas, abrir um precedente, né, e forçá-lo a fazer algo que ele não queria fazer. Jonas não desejava ir a Nínive, pregar para os ninivitas. Jonas não queria. Isso não era a vontade de Jonas, isso era a vontade de Deus. Então nós temos muitos questionamentos diante das afirmações do professor Leandro Quadros, quando ele diz, não, o livre-arbítrio é parcial, e Deus, no caso de Jonas, deu uma forçada. Vamos entender essa questão, então? Mais uma vez, eu fui ao dicionário, né, e transcrevi aqui a acepção do termo livre-arbítrio, meus irmãos. Olha só o que o nosso dicionário diz a respeito de livre-arbítrio. E esse aqui é um entendimento universal, tá? Esse é um entendimento universal. Né? Não é só um entendimento da língua portuguesa acerca do livre-arbítrio. É um entendimento universal, certo? É uma questão de filologia, né? Olha só, livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, para haver livre-arbítrio de verdade, não pode haver, quando eu faço uma escolha, quando eu tomo uma decisão, quando eu faço uma opção por algo, não pode haver nenhum motivo externo a mim. Não pode haver nenhuma condição que esteja fora de mim. E nenhuma causa determinante que também esteja fora de mim. Só assim haverá livre-arbítrio. Então, quando eu ajo, quando eu faço uma escolha, quando eu tomo uma decisão com base em algo fora de mim, o que é a expressão, o que o termo livre-arbítrio diz? Que não é livre-arbítrio mais. Deixa de ser livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio em hipótese alguma, meus irmãos. Quando eu tomo, de novo, quando eu faço uma escolha, quando eu tomo uma decisão com base em algum motivo fora de mim, em alguma condição que esteja fora de mim, em uma causa determinante fora de mim, quando eu tomo uma decisão com base num desses três elementos, já não existe livre-arbítrio, ou seja, toda escolha que eu fizer, toda decisão que eu tomar, tem que proceder de elementos contidos em mim mesmo, e não fora de mim. E não fora de mim. Entendem isso? Estão entendendo? Então quer dizer que se houver um elemento fora da minha vontade, eu fizer uma escolha ou tomar uma decisão com base num elemento fora da minha vontade, que esteja fora de mim,
um motivo que não seja meu motivo, ou uma condição, um condicionamento, que não seja um condicionamento meu próprio, ou então uma causa determinante, que esteja fora de mim, mas que que não esteja dentro de mim, que esteja fora de mim. Então quer dizer que quando eu tomo uma decisão com base num desses três elementos, não é livre-arbítrio mais. Não é livre-arbítrio mais. O livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio, para existir, ele tem que ser, ele tem que se concretizar com base única e exclusivamente na minha própria vontade. E não na vontade de ninguém mais. Entendem isso? Ninguém é ninguém. Então, quando Jonas foge e vai até um certo ponto, dentro do navio, fugindo de Deus, e Deus permite que ele vai até um certo ponto, isso não significa que o livre-arbítrio dele foi parcial, porque Deus permitiu que ele fosse até uma determinada distância. Né? Não. E outra coisa, o fato de eu ter a liberdade de agir dentro de um certo perímetro, certo? Um certo limite, não significa também que o meu livre-arbítrio seja parcial, porque dentro deste limite eu tomo decisões e faço escolhas fora de mim, levando em consideração o meu ambiente, levando em consideração a minha casa, a minha família, o meu bairro, os meus vizinhos, os irmãos da minha igreja, as pessoas com quem eu trabalho, os meus colegas de escola. Gente, parem para analisar e pensem como é loucura assumir a existência de livre-arbítrio diante deste sentido imposto por nós, pelo senso comum universal, de que livre-arbítrio só existe quando? Quando existe o livre-arbítrio? Quando você age, quando você escolhe, sem motivo, sem causa ou sem condicionamento. Meu Deus do céu! Então, quando há um motivo, quando há uma causa determinante, quando há um condicionamento que te move, que faz com que você decida, que faz com que você escolha, que faz com que você se comporte de um determinado modo, não é livre-arbítrio, deixa de ser livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio, não é parcial porque você tem um limite de ação, você não pode invadir a liberdade do outro. Professor, pelo amor de Deus, professor. Eu estou falando isso, não é com ironia na voz, não. Eu estou simplesmente chamando a razão. Você é um cara racional, você é um cara inteligente, você é um cara culto, você é um cara que detém muito conteúdo, muita informação, muito conhecimento. Então, utilize a sua razão para pensar, professor. Livre-arbítrio parcial? Meu Deus do céu! Isso é uma esquisitice teológica afirmar tal coisa. Primeiro, porque livre-arbítrio não existe. E segundo, porque veja bem, mesmo possuindo um raio de ação delimitado, né, constituído por os limites da lei, da ética, da moral, né, eu sempre tomo decisões dentro deste perímetro, digamos assim, com base em motivos alheios, em condições alheias, em causas determinantes alheias a mim, professor. Ou é difícil reconhecer isso? Claro que não. E se eu tomo decisões, faço escolhas dentro do meu limite, né? Dentro do meu raio de ação, faço escolhas, tomo decisões com base em motivos fora de mim, ou em condições fora de mim, em causas determinantes fora de mim, já não existe livre-arbítrio, professor. Não, é eu que estou dizendo? É a teologia reformada que está dizendo? Não. É o senso comum, é a língua que diz isso. É o entendimento linguístico que diz isso. É o senso comum universal, é algo universal. Entendeu, professor? Então use a sua razão, professor. Use a sua mente para raciocinar de modo correto. Afirmar que o livre-arbítrio é parcial é uma esquisitice. Isso não existe, professor. Bom, ele fala isso com base na história de Jonas, porque ele vai afirmar também que Deus deu uma forçada no caso de Jonas. Agora, analisem o seguinte, meus queridos irmãos, analisem o seguinte. Forçar alguém a fazer algo que não quer, esse alguém não quer, não seria a mesma coisa que violentar a vontade dessa pessoa?
Repita a pergunta, repito. Forçar alguém a fazer o que esse alguém não quer não seria a mesma coisa que violentar a vontade dessa pessoa? Não adianta dourar a pílula. Forçar a barra, professor Leandro Quadros, Deus forçar a barra de alguém quer dizer que Deus está violentando a vontade desse alguém. Não há como dourar a pílula. Não há como dourar a pílula. E fazer essa afirmação, professor, abrirá um precedente perigoso para você mesmo, para a teologia que você afirma defender, orientada pelos princípios arminianos, wesleyanos. Quer dizer que, então, no caso de algumas pessoas, Deus violenta, como você diz, dá uma forçada. No caso de alguns, Deus força a barra. Mas no caso de outros, Deus deixa ele à vontade. Ele faz o que ele quer e Deus não se intromete. Analise o seguinte, professor. Analise o que você está falando. Analise a sua afirmação. Se Deus deu uma forçada, ou seja, violentou a vontade de Jonas, porque, segundo o seu entendimento, foi isso que aconteceu. Deus mandou Jonas para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Ele foi para Tarsis. Mas Deus criou toda uma situação, enviou a tempestade. Na questão das sortes lá, determinou que as sortes caíssem sobre a pessoa de Jonas. Aquilo não foi acaso, coisa do acaso. Você sabe que não existe isso, né? Providencialmente, ao ser lançado no mar, Deus providencia um peixe para salvá-lo. E esse peixe, além de salvá-lo do afogamento, da morte certa, o conduz até as praias ali próximo de Nínive. Então, quer dizer que Deus forçou a barra fazendo isso? Forçou a barra? Olha, se foi isso que aconteceu, Deus violentou o livre-arbítrio de Jonas. Violentou, não há outra palavra. E se Deus pode violentar o livre-arbítrio, o suposto livre-arbítrio de uns, e não faz isso com todos, por que ele não faz isso com todos, professor Leandro Quadros? Me diga aqui por que Deus não violentou, não forçou a barra com aquele assassino, com aquele pedófilo, que pega uma criancinha indefesa, que depois de lhe fazer mal, lhe mata. Por que Deus não forçou a barra com esse assassino, no sentido de violentar a sua vontade má e não permitir que ele cometesse ou perpetrasse esses males grotescos e monstruosos? Por quê, professor? Hein? Se Deus fez isso com Jonas, por que ele não faz isso com todo mundo? Hein, professor? A sua teologia tem uma explicação para isso? É porque no caso de Jonas houve um livre-arbítrio parcial? Ora, se Deus pode forçar a barra com um, por que ele não pode forçar a barra com o outro no sentido de evitar que o outro, com a sua vontade, perpetre males, professor, contra a humanidade, contra as pessoas? O senhor está abrindo, professor, e eu estou falando isso com muita gravidade, com muita seriedade, não estou com ironia não, tá, professor? O senhor está abrindo um perigoso precedente ao afirmar que Deus deu uma forçada no caso de Jonas e que o livre-arbítrio é parcial. Jonas fugiu, não foi porque ele possuía livre-arbítrio, professor. Ele fugiu porque houve uma ordem para ir a Nínive, pregar para os ninivitas. Jonas era um profeta preocupado com sua reputação, né? Preconceituoso, exclusivista, só queria a salvação e a graça para si e para o seu povo. Não queria que os ninivitas, inimigos figadais do povo de Israel, fossem salvos por Deus, porque ele sabe, ele diz isso mesmo no seu livro. Ele sabia que Deus era misericordioso, tardio em irar-se, cheio de bondade, né? Então, justamente por saber que Deus é assim, ele não queria ir a Nínive pregar para os ninivitas. Era uma questão de reputação. Eu sou um profeta de Israel, agora eu vou pregar para um inimigo do meu povo ser salvo. Eu não quero isso, isso não é da minha vontade, não é do meu desejo. Eu vou fugir para Tarso, eu não vou para Nínive. Aí vem Deus e dá uma forçada e violenta o suposto livre-arbítrio dele. Ele só fugiu, professor, porque Deus o ordenou aí. Então, se Deus o ordenou aí, a ordem para ir a Nínive foi o quê? Foi a causa determinante da fuga.
de Jonas. Se houve uma causa determinante, professor, fora do próprio Jonas, não houve livre-arbítrio, professor. Porque para haver livre-arbítrio, professor, eu repito, não pode haver nenhum motivo, nenhum condicionamento e nem causa determinante, professor. Entende isso? Preste atenção naquilo que o senhor afirma na televisão, no seu programa, porque isso pode confundir muitas pessoas, isso pode trazer interpretações a respeito da soberania de Deus, do caráter do próprio Deus, muito equivocadas, viu, professor? No próximo vídeo eu vou tratar de exemplificar essa questão, um pouquinho mais essa questão com vocês, tá? Que questão? Essa questão que o professor Leandro Quadros chamou de Deus deu uma forçada. O que é isso? Certo? Vamos mostrar mais uns textos na Bíblia, através dos quais o professor Leandro Quadros poderia fazer uma mesma leitura? Deus deu uma forçada. Ou seja, Deus violentou, não adianta adorar a pílula. Não venha com eufemismos, né? Forçar a barra, ou seja, fazer alguém fazer a sua vontade ao invés da dele, né? Não permitir que alguém faça a sua própria vontade e sim a sua, é violentar a vontade dessa pessoa, é violentar. É um estupro contra a vontade dessa pessoa. Não há como dourar a pílula, não há como usar de eufemismo aqui não, tá bom? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou utilizar de mais alguns exemplos bíblicos para provar que Deus é soberano. Soberano. E Deus não age. Deus não age de forma arbitrária, violentando a vontade de quem quer que seja. Deus não é assim, certo? Nosso Deus não é um Deus, apesar de ter toda a autoridade, e só ele possuir o livre arbítrio, vontade que é dependente somente dele mesmo, Deus não age de modo ditatorial. Deus não violenta, não estupra a vontade de ninguém. Se ele não violenta, se ele não estupra a vontade de ninguém, como é que ele age então? Eu vou citar alguns exemplos no próximo vídeo para você começar a aprofundar nessa questão, ok? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Em nome de Jesus. Amém.